Rota Educacional, meu nome é Alisson Oliveira e seja muito bem-vindo ao nosso Dica Rápida para o Enem Vestibular. E antes de começarmos o nosso tema, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E o tema de hoje da nossa Dica Rápida é sobre o que é o TRI, ou Teoria da Resposta ao Item. Bom, e o que é o TRI? Se há uma questão que apavora quem já fez a prova do Enem, é a teoria da resposta ao item. Para muitos, ela parece trazer prejuízos, mas na realidade, ela pode ser fundamental para que você garanta uma nota no Enem. Pensando nisso, em garantir essa ótima nota para você, nós decidimos fazer este vídeo para que você entenda tudo sobre TRI, o que ele está atrelado, ou seja, o motivo do seu uso, seu funcionamento na prática e também como ele pode trazer benefícios na hora da sua prova. Bom, o TRI ele é um algoritmo utilizado pelo Enem para a correção e aplicação de notas às questões da prova. Por meio dela, é possível trazer legitimidade à prova e aos conhecimentos dos alunos que realizaram o Enem. Em um panorama geral, o Enem possui um total de 180 questões divididas em 3 níveis: fácil, médio e difícil. Dessa forma, facilita o funcionamento da TRI, a qual é capaz de traçar parâmetro através da análise do padrão de respostas de cada candidato. Em outras palavras, é dizer que o TRI verifica as questões que o candidato acertou porque realmente sabia e assim recebe a pontuação máxima, ou o candidato apenas chutou e não ganhou uma pontuação total. O TRI, portanto, identifica a atuação de cada candidato que realiza a prova do Enem. Assim, o seu funcionamento é de suma importância para que a nota final não esteja apenas relacionada à quantidade de acerto do candidato, mas também ao nível de dificuldade de cada questão que ele errou ou que ele acertou. Agora você deve estar pensando em uma maneira para saber o nível de dificuldade de cada questão durante a realização da sua prova. Mas já adianto para vocês que isso não é possível e eu vou te falar aqui o verdadeiro motivo disso. A banca do Enem está responsável por definir o nível de dificuldade no momento da correção dos cartões respostas. Durante esse procedimento, a banca analisa as questões que obtiveram o maior número de acertos, as quais entram então para o grupo do nível fácil e recebem valor baixo. Por outro lado, as questões com menor número de acertos entram para o grupo das mais difíceis, logo então tem uma pontuação mais elevada. As questões de nível médio podem ter 50% de acerto e de erro. A pontuação então será entre os valores da mais baixa e da mais alta. Assim, somente a banca pode definir o nível de dificuldade. Então não há como o candidato saber desses fatores, dessas pontuações na hora da sua prova. Mas e por que o Enem faz o uso do TRI? O Enem utiliza o TRI para facilitar o processo de correção das provas, uma vez que a prova é feita por um número muito grande de pessoas e os critérios para desempatar as notas dos candidatos seria uma tarefa demorada e complexa. Além disso, o uso do TRI apresenta preocupação em relação à qualidade dos conhecimentos cobrados. É dizer que o candidato deve acertar uma determinada questão porque realmente tem conhecimento sobre ela e não por uma casualidade, em que uma opção qualquer é escolhida e no chute o candidato acaba por acertar. E é claro que não poderia faltar aquela dica marota, então agora nós vamos falar como você pode usar o TRI a seu favor. Não é novidade para ninguém que para garantir uma boa pontuação na hora da sua prova do Enem, você precisa acertar o maior número de questões que conseguir. Porém, você pode criar uma estratégia baseada na TRI. E isso pode ser feito pensando em acertar na hora da prova as questões que possam ser as mais complexas, que valem, portanto, mais pontos e de maneira alguma errar aquelas mais fáceis. Busque, portanto, fazer isso para que o algoritmo entenda que você acertou as mais difíceis porque você sabia de fato as respostas corretas e não porque simplesmente chutou. Vale ressaltar que você pode encontrar por aí certos mitos sobre como fazer um drible aí no TRI,
como por exemplo, tentar adivinhar o nível das questões da prova ou deixar questões em branco. Mas nem pense nisso, não vá por este caminho não. Como já comentei com vocês, não há como saber o nível de cada questão do Enem, uma vez que os níveis são definidos apenas pela banca e somente após o término do seu exame. Se você tentar realizar esse procedimento na hora da sua prova, ele só vai te trazer perda de tempo. Além disso, deixar as questões em branco não é uma boa escolha, já que é melhor que o algoritmo entenda que você acertou alguma questão difícil porque chutou, do que nem ao menos poder avaliar o motivo pelo qual você obteve um acerto. Deixar questões em branco diminui a sua chance de pontuação, seja ela qual for. Entendeu aí um pouco como funciona o TRI? Ela está aí para facilitar todo o processo do Enem. Lembre-se, portanto, que o mais importante é você estudar com afinco para as provas para garantir o seu sucesso. Bom, pessoal, nós sabemos que este é um assunto um pouco complexo, né? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, deixe aí a sua mensagem, nos procure nas redes sociais, que nossa equipe está aqui para dar todo o suporte e sanar todas as suas dúvidas. Até a próxima!